Aleluia, glória a Deus, manhã de sexta-feira e nós estamos aqui com mais um devocional, encerramento da nossa série Fruto do Espírito Santo. Ah, queridos, foi difícil hoje entrar nessa live, hein? Quem tá me ouvindo aí, diga amém. Ô, glória! Eita! Né? Tem que cantar aquele louvor hoje, sexta-feira. O inimigo tenta te derrubar. Mas aqui não. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de devocionais, a nossa série Fruto do Espírito Santo. E nós vamos falar dos 3 últimos gomos dessa pocã aí, né? Que é o fruto do Espírito Santo. As 3 últimas facetas que nós vamos ver. Nós já falamos do amor, da alegria, da paz. Depois nós falamos da paciência, benignidade e bondade. E hoje nós vamos falar sobre a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Tava um bugzinho aqui no Instagram, mas já deu tudo certo. Teve que reiniciar tudo aqui. Josias me ajudou aí. E agora nós vamos firme e forte. Você que está entrando aqui nessa live, me ajuda compartilhando com as outras pessoas. Clica aí, né? Hoje nós já testamos a paciência, Josias. Testamos a paciência, que é o fruto do Espírito Santo, né? Mansidão. Oh, Jesus. Mas compartilha essa live com outras pessoas aí, queridos. Clica nesse aviãozinho. Vamos mandar aí para o maior número de pessoas possível. Você que está me assistindo pelo YouTube, se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho das notificações, compartilhe também com as outras pessoas que você acredita que precisa ouvir essa palavra. O texto que nós vamos ler é o do livro de Gálatas, né, capítulo de número 5, o verso de número 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nesse texto de Gálatas aqui, do verso 22, se você voltar alguns versículos antes, o apóstolo Paulo ele vai estar fazendo um contraste sobre as obras da carne com o fruto do Espírito Santo. Então, as obras da carne, ele vai falar quais são as obras, e está no plural, são as obras da carne. E depois, a partir do verso 22, ele vai dizer sobre o fruto, no singular, não está no plural, o fruto do Espírito Santo. Então nós vemos as obras da carne, e nós vemos o fruto do Espírito Santo. Quando eu vejo isso, queridos, nós vemos que para desviar, para andar no caminho que não é vontade de Deus, existem várias opções, várias opções. A palavra vai dizer a respeito de um caminho que é largo e de um caminho que é estreito. Então, existem um cardápio variado para aquele que quer viver nas obras da carne, viver longe da vontade do Senhor. Mas só existe uma opção para viver debaixo da vontade do Espírito, que é o fruto. Está dizendo, olha, não existe outros caminhos, não existe outra forma, não existe outro jeitinho, porque o brasileiro gosta, não, eu vou caminhar no caminho estreito, mas eu vou dando o meu jeito. O pastor Flavinho, lá da Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, ele diz assim, uma frase que eu gosto muito, que pecado não se administra. Pecado se arrepende e se confessa. Pecado se arrepende e se confessa. Tem pessoas que querem andar no caminho estreito, dando aquele jeitinho, tentando administrar. Não tem como. No mundo existem várias opções de você andar desviado do caminho do Senhor, afastado do caminho do Senhor. Mas no caminho estreito só existe uma forma. Viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Viver no fruto, evidenciando o fruto. E todas as vezes que você ouvir falando fruto, entenda como se fosse hábitos. Hábitos. É aquilo que você transparece. E muitas vezes existem pessoas que confundem, porque o fruto ele é único. Não tem como você evidenciar um e não evidenciar o outro. Não tem como você dizer que é uma pessoa que tem alegria, que tem paz, mas não tem paciência. O fruto ele vem por completo na nossa vida. O que muitas vezes acontece, pastor, mas como que existem pessoas que ela tem uma paciência tão grande? Ela tem uma paciência tão grande e muitas vezes você fala, eu sou uma pessoa muito bondosa. Eu sou uma pessoa que carrega bondade, eu sou bom. Nós não podemos confundir o fruto do Espírito Santo como traços de personalidade. Existe algo em nós
que é um traço da sua personalidade. É algo que é seu. É algo que você já carrega no seu DNA, no seu caráter, que muitas pessoas é aquela que é amorosa, tem alguém que é uma pessoa que é muito feliz, que é muito alegre, mas isso não significa ser o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é quando vem por completo todas essas evidências sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes, queridos, nós confundimos alguns traços do nosso caráter, né, com o fruto do Espírito Santo. Porque tem muitas coisas que nós carregamos que é nosso, que veio da nossa criação, veio do nosso jeito de ser, mas nós não podemos confundir com isso que é o fruto do Espírito. Então, durante toda a semana nós falamos, né, parte desse fruto. Falamos do amor, da alegria, da paz, da paciência, da benignidade, da bondade. E hoje nós vamos entrar aqui então na fidelidade, na mansidão e no domínio próprio. Fidelidade, né, é uma lealdade constante a Deus. A primeira parte nós vamos ver isso, que dos compromissos que nós assumimos com o Senhor ou com as outras pessoas, nós permanecemos fiéis, independente das circunstâncias, independente dos contratempos, né? Se aparece algum imprevisto, nós permanecemos fiéis nos nossos compromissos com Deus e com as pessoas. Mansidão, eu costumo dizer que é uma força sob controle. Não é sinônimo de fraqueza, mas é você sendo forte, você podendo agir usando a força, mas você permanece manso, né? É a disposição humilde de se submeter à vontade de Deus, mesmo podendo fazer a sua própria vontade. Essa é a mansidão. E o domínio próprio que nós vamos ver é a capacidade, pelo poder do Espírito Santo, de refrear os nossos impulsos. De não ser uma pessoa impulsiva, mas aquela que se controla em toda e qualquer situação. E no contexto histórico, quando nós olhamos para essas virtudes, né, são virtudes contraculturais, né, do mundo grego-romano na época quando Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. Por quê? O poder ele só era afirmado através da imposição e não pela humildade. E onde os instintos humanos, agir pelo instinto, agir por impulso, eram celebrados e não controlados. Um homem impulsivo, um homem agressivo, esse homem era um homem admirado. E quando Paulo diz a respeito de mansidão, a respeito de domínio próprio, a respeito de ser fiel, de fidelidade, isso ia contra a cultura daquela época. Nós fomos chamados, queridos, a andarmos na contramão desse mundo, a andarmos contra a cultura desse mundo. Nós não vivemos baseado nas coisas que esse mundo faz. Tem uma frase que eu gosto muito, guarda isso, que o errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Isso é contracultural, queridos. E nós somos essas pessoas a andar na contramão desse mundo. Amém? Quem está comigo aí? Nós vamos entrar nessa primeira parte a respeito da fidelidade. Fidelidade é a constância apesar da circunstância. O que é fidelidade? É constância apesar da circunstância. Não existe alguém 99% fiel. Não. Se existe 1% de infidelidade, é uma pessoa infiel. Fidelidade é 100%. 100% é a todo momento, é a toda hora, independente das circunstâncias, independente dos contratempos. Eu permaneço fiel. Apocalipse capítulo 2, verso de número 10 diz isso. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1 diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Aleluia! Nós permaneceremos fiéis. A fidelidade bíblica, ela não depende de conveniência. Existem pessoas que permanecem fiel quando algo lhe é conveniente. Mas a fidelidade bíblica, ela é firmada em um compromisso com caráter, um compromisso que eu tenho com Deus, um compromisso que eu tenho com as pessoas. Um cristão, ele precisa ser conhecido pela sua fidelidade. Ele é uma pessoa confiável, é uma pessoa que as pessoas podem confiar nele. É aquela pessoa que quando ela fala uma palavra, ela cumpre. Se ela falou que ia fazer tal coisa, ela faz.
E não é somente fidelidade a Deus, é fidelidade com as outras pessoas. A palavra do Senhor diz que não é bom que você faça promessa, mas se fizer, cumpra. Porque é melhor não ter feito do que fazer e não cumprir. O Senhor, quando nós fazemos uma promessa, o Senhor, quando nós temos um compromisso com Ele, Ele fala assim, é bom que você não faça promessa, mas se fizer, cumpra. O Senhor espera de nós essa fidelidade. E fidelidade nos torna pessoas, aos olhos da sociedade, uma pessoa confiável. Queridos, é tão triste. Meu irmão, uma época, ele trabalhava como mascate, né, vendendo kit. O Betinho, ele não está aí hoje. Mas tinha uma ordem do patrão que era, se perceber que é cristão, que é crente, não vende. Porque o crente não paga. Ai, Jesus amado. Ô Senhor, trabalha em nós. Mas não somente nisso, queridos. Tem pessoas, né, que fazem sociedades, pessoas que muitas vezes fazem promessas às outras pessoas e não cumprem. E o Senhor, nós precisamos diante do Senhor falar, Senhor, trabalhe essa área da minha vida, trabalhe no meu caráter, para que eu possa ser fiel, para que eu possa ser confiável. Assim como Daniel, que manteve fiel, mesmo diante de ameaça de morte. A respeito da oração, que só deveria ser direcionada ao rei. E Daniel foi pego orando ao Senhor, porque durante 3 vezes ao dia, ele orava, ele buscava ao Senhor. Ele permaneceu fiel mesmo, né, com a ameaça de ser jogado ali na cova dos leões. Ele permaneceu fiel. Muitas vezes nós desistimos dessa fidelidade por coisas bobas. Mas o Senhor nos chama nessa manhã a sermos fiéis. Esse é a parte do fruto do Espírito Santo. Seja fiel nas pequenas coisas. Seja fiel nas responsabilidades na sua casa, com a sua família, no trabalho, no ministério, na sociedade. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que é fiel nas pequenas coisas será colocado sobre coisas maiores. Ser fiel sobre o pouco e sobre o muito eu te colocarei. O segundo ponto é a mansidão. Mansidão é a força que se dobra à vontade de Deus. Assim como eu disse lá no início, a mansidão, né, é aquela força que está sob controle. Porque mansidão não é fraqueza, mas é uma disciplina espiritual que mantém firmeza sem perder o amor. Mansidão não é você ser uma pessoa passiva a tudo aquilo que está acontecendo, mas é também você ser uma pessoa firme, rigorosa, mas com amor. Isso é a mansidão. Que as pessoas possam ver em nós uma pessoa que não é aquela, um bobinho. Você não é um bobinho por ser manso. Mas essa característica é podendo ser forte, podendo agir com força. Você permanece, manso. O próprio Senhor vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O nosso Senhor Jesus, mesmo sendo homem, mas também sendo o próprio Deus encarnado no meio de nós, tendo poder para todas as coisas, preferiu ter essa característica de ser manso e humilde. O povo judeu esperava aquele que viria, o Salvador, o Messias, como aquele que iria guerrear, aquele que iria libertar o povo, debaixo da pressão ali dos romanos, que iria libertar o povo, estabelecer o reino dele nessa terra. É dessa forma que o povo ainda espera o Messias. Mas o Messias que o Senhor mandou, o Messias, aquele que não vai vir, mas aquele que irá voltar, foi aquele que esteve no meio de nós. E a palavra vai dizer que ele é manso, que ele é humilde de coração. Essa característica que nós devemos carregar, a característica do nosso Deus, do Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Gálatas capítulo 6, verso 1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de mansidão e guarda-te para que não seja também tentado. O manso é aquele que corrige também, é aquele que fala o que precisa ser dito, é aquele que de alguma forma age com firmeza, mas tudo isso com amor, expressando o amor de Cristo. Mansidão, então guarda isso, não é fraqueza. Jesus diante de Pilatos, ele não reagiu com ira, mas ele manteve-se firme na missão, mas ao mesmo tempo manso. A palavra vai dizer que ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca diante daqueles que estavam ali para matá-lo. Para que nós possamos trazer essa realidade na vida prática, né? No lar, no trabalho, seja no seu ministério, em qualquer área onde você estiver. A mansidão, ela preserva relacionamentos,
ela abre portas para a reconciliação, mesmo em momentos de conflito. Essa é a mansidão. E o terceiro ponto é o domínio próprio. É o controle interno pelo Espírito. Quem é que te controla, queridos? Quem é que te controla? É o seu instinto? É a sua carne? É a sua natureza pecaminosa? Ou é o Espírito Santo de Deus? Por quem você é controlado? Ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem do Espírito, mas é o quanto o Espírito tem de você. É o quanto ele pode controlar a sua vida, controlar você. A palavra vai dizer que quando Jesus foi batizado ali, João Batista viu, sabe, como o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre Jesus. E quando Jesus foi batizado, o Espírito o conduziu ao deserto. Quantas pessoas estão fugindo de deserto, mas o Espírito conduziu Jesus ao deserto. O Espírito, ele pode te conduzir a desertos. O Espírito, ele pode te conduzir por lugares que você teme, por circunstâncias que você está, de alguma forma, evitando. O Espírito Santo tem liberdade para mexer na sua agenda, para mudar a sua profissão, para mudar o caminho que você está seguindo. O Espírito Santo tem essa autoridade sobre a sua vida. É o Espírito que precisa nos dominar. Não é a nossa carne, não é o nosso instinto pecaminoso. 1 Coríntios, capítulo 9, o verso de número 25 diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Provérbios, capítulo 16, o verso 32 vai dizer: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, melhor é controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Guarda isso no seu coração. O domínio próprio não fala somente a respeito de não fazer o que queria fazer, mas também de fazer aquilo que precisa ser feito. Tem tantas pessoas que pensam que o domínio próprio é só para refrear o seu impulso. Aquilo que você não queria fazer, mas acabou fazendo. O domínio próprio não serve só para controlar isso, mas o domínio próprio nos leva a fazer as coisas que precisam ser feitas. Tem tantas coisas que nós estamos procrastinando, não é verdade? Tem tantas coisas que eram já para ter sido feitas e nós estamos, sabe, sempre empurrando com a barriga, sempre deixando para depois. O domínio próprio nos ensina que nós devemos levantar da nossa zona de conforto e ir para a luta, ir para a guerra e ir fazer aquilo que precisa ser feito. Eu domino o meu próprio corpo. Eu domino a minha própria vida. O Espírito de Deus que está sobre mim me leva a ter o controle sobre as minhas atitudes, ter o controle sobre as minhas ações, e não simplesmente de refrear e de deixar de fazer coisas que não eram para ser feitas, mas também fazer coisas que precisam ser feitas. Todas as vezes que eu ouvi falar sobre domínio próprio, é a respeito de você deixar de fazer algo que você está fazendo. Mas nós temos que olhar para o outro lado também. O domínio próprio é começar a fazer coisas que eu preciso fazer. Nós vemos o domínio próprio ali na vida de José, quando ele estava ali diante da mulher de Potifar, ele escolheu obedecer. Nós vemos essa fidelidade de José, mas nós vemos também esse domínio próprio. Eu costumo dizer que José tinha o Espírito Santo numa parte do seu corpo que nós devemos ter, que é nas pernas. Ele correu. Diante da tentação, ele correu. A palavra vai dizer fugir da aparência do mal. Fuja! Esse é o domínio próprio, queridos, que o Senhor espera de nós. Em tempos de pressão e provocação, guarda isso, a resposta controlada e orientada pelo Espírito Santo evita decisões precipitadas e preserva o nosso testemunho. É isso que Provérbios 16, verso 32 vai dizer. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Melhor é controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Amém? Hoje nós falamos a respeito dessas 3 características do fruto, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Para concluir, a fidelidade ela mantém firme os nossos pés na jornada, sem se desviar dos caminhos. A mansidão molda o nosso coração segundo o caráter de Cristo. E o domínio próprio guarda as nossas ações sobre a direção do Espírito Santo. Nós vemos então que essas 3 características do fruto, as últimas que nós estamos vendo, trata a respeito do nosso caráter, trata a respeito da nossa conduta, dos nossos princípios. 2 Timóteo, para nós encerrarmos, capítulo 4, o verso de número 7, diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. No final da nossa vida nós vamos olhar para trás e dizer como Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que nós possamos dizer isso no nosso leito de morte, que nós combatemos o bom combate. Todos os dias existe uma batalha invisível ao nosso redor. Uma batalha que a palavra vai dizer que não é contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades no reino celestial do mal. Que nós possamos, com a força do Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo, vencer todas essas batalhas que nós temos que enfrentar todos os dias. O desafio para nós hoje é examinar a nossa conduta, examinar a nossa própria vida. Se você está firme até o fim, se você está firme a todo momento, se você é fiel 100%, pastor, mas como assim 100%? Com o Espírito Santo nós nos mantemos fiéis ao propósito, fiéis no caminho do Senhor. Não quer dizer uma vida sem pecado, sem falhas, mas é aquele que se arrepende, é aquele que volta. Sabe, a palavra dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor é aquele que apaga o nosso passado e não se lembra mais dele. Então fidelidade não é simplesmente aquele que não cai, mas é aquele que não permanece caído, não permanece prostrado. Fidelidade diz a respeito disso, sermos fiéis ao Senhor, permanecer no caminho, permanecer constante em tudo aquilo que nós fazemos, constante no nosso compromisso com Ele, ser manso, que as pessoas possam enxergar em nós um espírito manso. Existem cristãos que são muitas vezes evitados pelas outras pessoas por causa do comportamento explosivo que ela tem. O Senhor precisa trabalhar isso em nós. E o domínio próprio. Deixar de fazer aquilo que não podemos fazer, não deve ser feito, e também começar a fazer aquilo que precisa ser feito. Não agirmos também por impulso, não sermos pessoas que falam e depois pensam, que agem e depois analisam. Não, nós não somos controlados pelo nosso impulso, instinto, pela nossa carne, mas nós somos controlados pelo Espírito. É aquele que respira, conta até 10, repensa e faz as coisas pensadas. Faz as coisas conforme a vontade do Senhor. Que isso possa ser uma realidade na nossa vida. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Esse é o encerramento da nossa série Fruto do Espírito Santo. Se você entrar lá no canal do YouTube, vai ter uma playlist com o tema Fruto do Espírito Santo. E lá vai ter todos os devocionais desde segunda-feira. Se de alguma forma você perdeu no devocional, ou se você perdeu alguma fala, ou se alguma coisa não conectou, volta lá nessas gravações e assista novamente todas elas, para que isso cada vez mais fique firmado no seu coração e na sua mente, na sua memória. Amém? Eu quero orar por você, para nós encerrarmos essa semana, né, de devocionais, essa sexta-feira. Mas antes, vai lá, tira um print, posta nas suas redes sociais, me marca lá, eu quero ver sua postagem, aquilo que o Senhor tem falado com você. Isso é muito bom. Vamos lá, 3 segundinhos, 2, 3 e... tira o print. Aê! Hoje foi difícil, né, queridos? A tecnologia é boa, mas quando ela quer complicar, ela complica a vida da gente. Mas vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nessa manhã de sexta-feira. Que privilégio, Senhor. Nós podemos olhar para trás e ver que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós dizemos Ebenezer, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio da vida, de mais uma manhã, onde as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, e a causa de não sermos consumidos, se nós estamos aqui hoje de pé, vivos, respirando esse ar, é porque a tua misericórdia está sobre nós, por isso nós te agradecemos. Senhor, te louvamos por essa mensagem durante toda a semana que ecoou nos nossos corações, a respeito do fruto do teu Espírito sobre as nossas vidas. Pai, cada dia mais que nós possamos evidenciar esse fruto, que nós possamos viver esse fruto, que esse fruto seja marca da nossa vida, das nossas emoções, do nosso caráter, de toda a nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. Pai, esse é o desejo do nosso coração, que esse possa ser o alvo da nossa busca de todos os dias. Pai, no nome de Jesus, nos ensina a cada vez mais pensar e agir, sentir conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Nós abrimos mão dos nossos instintos, nós abrimos mão dos nossos traumas, de tudo aquilo que nos formou a ser quem nós somos hoje.
E nós abrimos mão de tudo isso para dizer que nós recebemos de Ti uma nova imagem. Nós recebemos de Ti, Senhor, um novo espírito sobre as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para dizer que a cada dia mais nós queremos ser mais dependentes de Ti. Nós não queremos ser filhos independentes, mas nós queremos ser filhos que dependem do Pai. Nos ensina cada dia mais, Senhor, a agir conforme o Senhor agiria, a agir conforme a vontade do Espírito Santo. Senhor, nós consagramos a Ti o nosso dia. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja conosco em todos os lugares onde nós estivermos, nos direcionando, nos mostrando o caminho, abrindo a nossa mente, aguçando o nosso discernimento espiritual. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós consagramos a Ti o nosso final de semana, te pedimos que a cada dia mais o Senhor faça e completa a Tua obra que iniciou nas nossas vidas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Segunda-feira nós vamos iniciar uma nova série. A partir das 7 horas da manhã nós estamos aqui. Domingo agora é domingo de ceia na Lagoinha. Crente não perde ceia. Culto de ceia, o momento da ceia é o momento da renovação da nossa aliança com o Senhor. Então eu espero você nesse domingo. É dia de entrega do alimento também. Se você não pôde, por algum motivo, levar o alimento no seu GC, ontem, na quinta-feira, você tem a oportunidade de levar na igreja no domingo, que nós estaremos montando cestas básicas para atender famílias. Existem muitas famílias, queridos, que esperam essa ajuda de um momento difícil que eles estão passando, e eles esperam essa ajuda vinda da igreja. Então, eu conto muito com você, o Senhor conta com você, e essas famílias esperam em nós essa ajuda nesse momento tão difícil que eles estão passando. Então, eu espero você domingo, culto de Santa Ceia, que Deus te abençoe. Tchau, tchau!